Frequentemente, as pessoas que se incomodam com as nossas análises ou que se incomodam com os nossos comentários porque não conseguem contra-argumentar, muitas vezes partem para a acusação de que eu seria um espírita dogmático. Nos chamam de dogmático, muito embora as nossas insistentes e repetidas falas no sentido do estudo das comunicações dos espíritos. Nesse sentido, porque, enquanto kardecistas, nós não somos os donos da verdade. Muito pelo contrário, nós estamos em sua busca, de tal forma que a doutrina dos espíritos não pode deixar de ser considerada como sendo o resultado de um trabalho aplicado. Trabalho esse muito específico relativo ao estudo das comunicações. Os kardecistas sabem que o fato de os espíritos ensinarem algo ao se comunicarem, esse fato por si só não é suficiente para a constituição do espiritismo. Aliás, ensinamento de espírito através de comunicação não é algo novo na história da humanidade. Diga-se de passagem, muitas religiões tiveram origem em fenômenos desse tipo. O que há de novo no espiritismo é a maneira de lidar com essas comunicações. O que o Kardec inaugurou foi uma postura em relação à forma de como considerar os espíritos e o que eles dizem. Como eu havia dito, uma coisa é espírito se comunicar e trazer ensinamento. Inclusive, a depender de quem escute e de quem saia repetindo, daí pode nascer uma religião. Outra coisa completamente diferente é pegar o que ensina o espírito, examinar o que foi dito, com base nisso formular questões e submeter o espírito ao contraditório, seja a partir das nossas formulações ou a partir do que dizem outros espíritos igualmente questionados sobre aquilo. Vejamos como o estudo, que nasce da reflexão e do questionamento, está na essência dessa maneira desenvolvida por Kardec. Muita atenção, porque a diferença está toda na maneira de lidar com os espíritos, na maneira de lidar com o que eles dizem, de maneira que a obra de Allan Kardec não só nos apresenta o resultado do seu trabalho, mas também nos ensina a reproduzi-lo, ou seja, nos ensina a implementar esses estudos, porque sem eles não é possível o desenvolvimento do espiritismo. E é claro que estamos nos referindo ao desenvolvimento do espiritismo à moda de Kardec, porque a depender da postura que se tenha em relação ao que os espíritos dizem, pode-se seguir o caminho das religiões, que aceitam como sendo verdade o que diz esse ou aquele espírito e, a partir dessa aceitação, encerra o assunto, fecha a questão, não há espaço para debate, não há espaço para estudo, não há espaço para questionamento. E é exatamente esse o ponto relativo a quem de fato pode ser considerado dogmático em se tratando de espiritismo. Dogmático é quem fecha a questão independentemente de qualquer coisa. Vamos aos exemplos de sempre. André Luiz fala que espíritos vão ao banheiro. Morreu o assunto. André Luiz fala que há animais no mundo espiritual. Assunto encerrado. Ninguém toca mais nisso. André Luiz ou Emmanuel falam contrariamente às evocações. E ninguém questiona. Acabou. Aliás, ai de quem for questionar. É disso que nós estamos falando. Mas atenção, muita atenção. O dogmatismo espiritualista se torna especialmente problemático quando o fanatismo religioso
se alia ao fanatismo ideológico do indivíduo. Um exemplo muito claro disso é a questão do aborto e como ela costuma ser considerada por pessoas com mentalidade igual a de figuras como o senador Eduardo Girão, que é espírita. As pessoas que possuem esse tipo de mentalidade religiosa, elas se agarram à questão 358 de O Livro dos Espíritos e a usam como argumento definitivo qualquer que seja o debate espírita sobre o assunto, independentemente de qualquer coisa, não importando o contexto, não importando as circunstâncias, não importando a argumentação. O espírita dogmático, ele não vai dar ouvidos, porque para ele o assunto está encerrado como uma verdade escrita na pedra. Ah, Rafael, não me venham com essa, eu não sou bobo, eu já percebi que o que você quer é relativizar. É isso que você está propondo quando sugere que se deve levar em consideração as circunstâncias. É exatamente isso que eu estou propondo. Relativização, da mesma forma que Kardec o fez quando propôs a questão 359. Se na questão 358 há o entendimento dessa prática enquanto crime, a questão 359 ela problematiza isso em relação aos casos em que a vida da mãe corre risco. Então vejamos que a problematização ela é relativa a uma circunstância específica, de maneira que nós saímos do entendimento que os dogmáticos consideram ser absoluto, o entendimento que estabelece ser um crime, e passamos para o caso em que é preferível que o tal crime seja praticado. O que Kardec faz nessas questões é nos mostrar o quanto os temas podem ser desenvolvidos através do estudo com os espíritos. Estudo esse que não interessa aos dogmáticos, porque eles já possuem a verdade, eles já têm uma verdade pronta, que independe de qualquer coisa. Mas em matéria de espiritismo, como nós explicamos no início, é o estudo das comunicações que nos permite aprofundar temas e debates que Kardec apenas iniciou ou temas e debates que Kardec não fez. Limitar a contribuição dessa filosofia apenas às questões feitas por Kardec é condenar o espiritismo à estagnação, ainda mais em relação a temas que ganharam uma complexidade muito maior do que a vista por ele. Se nós pegarmos apenas esse assunto a título de exemplo, vejamos a quantidade de conhecimento acumulado em relação ao desenvolvimento do feto, anencefalia, malformações e eugenia, sem contar muitos outros aspectos, inclusive sociais, que poderiam ser analisados à luz do espiritismo. Muita atenção, porque quando falamos à luz do espiritismo, estamos falando da doutrina dos espíritos no seu duplo caráter. Duplo caráter que depende de um trabalho aplicado. Trabalho esse que pode nos fornecer amplo material para reflexão a partir do estudo de casos específicos. Como assim, Rafael, casos específicos? Ora, vejamos o seguinte ainda. No contexto desse tema, imaginemos que alguém muito próximo provocou a interrupção da gravidez. A depender da circunstância em que isso aconteceu, pode-se estudar com os espíritos a fim de ampliar o nosso entendimento, por exemplo, acerca das motivações, das consequências, do estado em que se encontra o espírito, se está revoltado, se está resignado. Ora, nós podemos, a partir desse estudo, compreender melhor o que é que pode ser feito para ajudá-lo. A partir desse tipo de estudo, nós podemos, inclusive, compreender a melhor forma de ajudar as pessoas envolvidas naquele drama. Vejamos o quanto o kardecismo nos permite ampliar os horizontes acerca de um tema que pode nos ser muito caro e que, portanto, fala diretamente ao nosso coração. Vejamos
o quanto pode ser consolador o espiritismo prático orientado por Kardec. E eu ainda vou mais longe nesse cenário relativo à gestação interrompida. O espiritismo prático pode fazer toda a diferença, essa cultura do espiritismo prático, no qual a pessoa está inserida, ela pode fazer toda a diferença, inclusive, na hora da pessoa decidir se vai ou não fazer a interrupção. Percebam que aqui há toda uma diferença naquilo que irá pesar para que a pessoa decida de um jeito ou decida de outro. Ela irá fazer isso em razão de uma bagagem que ela possui, em razão da sua convivência com os espíritos. E isso é totalmente diferente. As noções que ela adquire a partir disso é algo completamente diferente do que uma simples pregação moralista que costuma ser piegas. Através do espiritismo prático, a percepção de que estamos sendo acolhidos, ela ganha outra dimensão, não só pela presença e amparo do nosso anjo da guarda, mas também pela presença e amparo da nossa família espiritual. Todos eles dispostos a se comunicar conosco e, mais do que isso, todos eles dispostos a estudar conosco. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Aliás, é nisso que consiste também as consequências morais dessa filosofia. E tudo o que nós estamos colocando aqui em relação a esse tema, em relação a esse assunto, vale para muitas outras questões, para muitos outros assuntos, porque a complexidade da nossa vida, na prática, rende muito pano para manga, não só em relação à nossa intimidade, no que diz respeito à nossa transformação moral, claro, compreendendo muito bem o escopo e os limites dos estudos kardecistas, conforme Allan Kardec nos apresenta em seus estudos. Compreendendo isso muito bem, nós temos uma infinidade de assuntos que podemos estudar, que podemos aprofundar, que podemos discutir, não só em relação à nossa intimidade, não só no que diz respeito à nossa transformação moral, mas também no que diz respeito ao nosso próximo, a partir de temas que interessam a todos nós. Mas vejam o seguinte, tudo isso que estamos colocando em relação a esse escopo que nos permite o espiritismo prático, ora, isso não faz sentido para quem acredita já possuir a verdade em relação a determinados temas, em relação a determinados assuntos, em relação a determinadas questões. Com isso, vejamos como o kardecismo ele é conceitualmente contrário a qualquer dogmatismo relativo ao ensino dos espíritos. Ele é conceitualmente contrário a qualquer dogmatismo relativo à própria postura kardeciana, já que o Allan Kardec nunca a impôs, muito menos afirmou que a sua maneira é a única. Um kardecista dogmático, portanto, seria alguém que recusa qualquer outra possibilidade de desenvolvimento do espiritismo. Mas atenção, muita atenção, para se recusar algo, primeiro é preciso que esse algo exista. O fato é que nós não temos à disposição nenhuma iniciativa de desenvolvimento da doutrina dos espíritos no seu duplo caráter, que supere a proposta de Kardec. Não temos à disposição nenhum material baseado no duplo aspecto do espiritismo que possa nos servir como alternativa em relação ao que Kardec fez. O que tem muito por aí, o que tem bastante, é opinião de espírito, é opinião de médium, é opinião de palestrante, é opinião de supostos pesquisadores. Opiniões que, quando não são estrambólicas, são no mínimo pouco consistentes. Opiniões que, quando fazem sentido, é porque estão reinventando a roda do Kardec, falando de um outro jeito coisas que o Allan Kardec já havia dito, apresentando como novidades coisas que o Allan Kardec já havia estudado.
E para encerrarmos, eu volto à acusação que mencionei lá na abertura do vídeo. Eu aceito ser chamado de kardecista dogmático, eu aceito ser chamado assim, no dia que eu recusar a priori uma melhor opção de estudo da doutrina que o kardecismo. No dia que essa opção surgir, se eu recusá-la a priori, nesse dia eu aceito ser chamado de kardecista dogmático, beleza? Era isso que nós tínhamos para falar em relação a esse assunto. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas. Até uma próxima. Valeu!